navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória e todo louvor seja para ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem tocar em cada um aqui, meu Deus, porque o ministério do Senhor Jesus é feito pelo Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem dar alegria a este coração que entrou triste. Vem, meu Deus, alegrar, meu Deus, essa pessoa que está fraca na fé, meu Deus. Fortalece, Senhor. O Senhor disse que levantaria o pobre do pó e o necessitado do puro. Venha levantar este pobre, vem levantar este necessitado, Pai. Que as nossas orações, Pai, subam como cheiro suave diante da tua presença, meu Deus, diante do teu trono. Oh Jesus, que as nossas súplicas, Pai, seja conhecida do nosso Deus. Pai eterno, Deus poderoso, abençoa cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Aquilo que elas estão pedindo, o Senhor faça, meu Deus, para que elas não saiam da mesma forma, meu Deus, que entrou aqui nesta casa, porque ela veio buscar, meu Deus, a tua presença, e a tua presença tem que estar presente no nosso coração. Meu Deus, abençoa cada uma das pessoas que nos ouve através da internet, meu Deus. Eu louvo por cada um dos inscritos do canal do Pregador. Eu louvo, meu Deus, porque o nosso canal, o Senhor tem abençoado e vai abençoar mais, meu Deus. O Senhor vai abençoar cada um dos que nos ouve, abençoar com as suas orações, Pai. Desde já, Pai, eu uno a minha oração, a oração desta pessoa, Pai, que nos ouve, meu Deus, que nos assiste, Senhor, seja ele em qualquer parte deste planeta, meu Deus, os irmãos da Bolívia, os irmãos do Chile, os irmãos da Argentina, do Equador, os irmãos do Canadá, os irmãos, meu Deus, do Paraguai, e todo este planeta, meu Deus, vem nos abençoar. Abençoa os irmãos da Venezuela, Pai, dá paz ao Irã, meu Deus, que começou, Pai, uma guerra local, uma sedição do povo contra aquele regime tirano, Senhor. Pai, liberta aquele povo, como o Senhor libertou o povo da Venezuela, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa o nosso Brasil, a nossa nação brasileira, Pai, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, destrona a mentira, Pai, destrona, meu Deus, os homens maus, os homens sanguinários, Pai, destrona, meu Deus, toda potestade que se alojou na nossa nação, caia por terra todo engano, toda mentira, e a verdade do Senhor prevaleça sobre esta nação, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar todos. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, como salvo todos que estão nos ouvindo pela internet, através do canal do Pregador Dimas. Não se esqueça de dar o seu like, principalmente se inscrever no canal. Você está fazendo a obra
Se possível, veja esse vídeo que eu postei há pouco. Tá bom? Lá no chat. Nós vamos ver uma mensagem, irmãos, que está lá no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, irmão de carne e irmão na fé. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tem uma boa lição para nós. Quem está feliz, diga amém. Ninguém está feliz? Está tudo triste? Oh, glória! Glória a Deus. Então a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Tiago, no seu capítulo 5, diz: a condenação dos ricos opressores. Deus não é contra a pessoa ser rica. Deus é contra aquele que tem amor ao dinheiro. E nós vamos ver aqui no texto que ele fala isso. Tem tantas pessoas ricas que faz a obra, né, faz caridade. Deus não é contra essas pessoas. Deus é contra aquele opressor, aquele que vive das riquezas injustas, vive do suor do trabalhador, não paga aquilo que o trabalhador merece. E muitas vezes, quando aquele trabalhador um dia sai, ele não paga nada, a pessoa tem que entrar na justiça. Deus é contra essas pessoas. Então vamos lá. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. Então o apóstolo aqui está dizendo que esses que fazem essas coisas, né, pode chorar, pode prantear, que a justiça divina virá sobre a vida deles. Aí ele fala aqui: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. O julgamento será bravo, irmão, para essas pessoas. Pessoas que não dão valor ao trabalho das pessoas. Às vezes a pessoa cobra um tanto pelo trabalho, a pessoa acha que é caro. Mas tem que pagar o justo. Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a pessoa está cobrando mais do que devia, ela vai se ver com Deus. Basicamente, nós cristãos temos que, antes de fazer qualquer coisa, Jesus disse que tem que preparar. Se até construir uma casa, você tem que saber se tem condições de construí-la completamente. Então você não vai chegar numa oficina, mandar fazer um serviço, ou mandar, né, na loja da irmã, mandar fazer um portão, sem primeiro perguntar, saber se tem dinheiro. De repente a pessoa vai investir no ferro, na solda e no próprio trabalho dele, dos trabalhadores, e quando chegar para entregar o portão, montar, cadê você? E a pessoa precisa ganhar, né? Então Deus está falando aqui com as riquezas injustas, as injustiças. Aí ele fala aqui: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Está vendo? O sangue do trabalhador, irmão, clama. Qualquer hora de trabalho que você não der valor, ou que o rico não der valor, ou que o empresário não der valor,
A pessoa merece ganhar tanto, ele diminui. Deus está dizendo que o suor daquele homem, daquela mulher, que o suor é sangue, clama. Vai clamar diante de Deus. E Deus é justo, irmão. Deus está vendo as injustiças. Deus não está à toa. É igual a esses homens maus, sanguinários. Os dias deles estão contados, irmão. Deus se ri deles, porque a hora dele vem, a mentira não prevalece em canto nenhum. Quem está por dentro, o Irã, aquele regime de ferro, está caindo, irmão. O povo está com um levante na rua. A Venezuela, o ditador caiu, oprimiu o povo por tanto tempo, pegou um país rico, deixou o país de miserável, as pessoas comendo lixo, cachorro, todo tipo de animal. Então Deus está vendo essas coisas. Às vezes demora, sabe por quê? Porque o povo prevaricou contra a palavra de Deus, pastores, padres, foram deixando, ficando omissos, calados, com as atitudes dos cruéis, fazendo, até sendo a favor dessas pessoas, quando o Salmo 50 diz tudo ao contrário, irmão. Outro dia eu alertei uma irmã, se ela estiver me ouvindo pela internet, ela vai saber quem é. Que ela estava defendendo bandido, mentiroso. Gente, nós não podemos estar ao lado de bandidos, de mentirosos. O Salmo 50 diz isso, é só você ler. E Deus diz que, não escuta esse povo. Mas estou na igreja. Eu vejo pastores defendendo, porque tem interesse em alguma coisa, mas diante de Deus aquilo é injusta. Está entesourando o quê? Coisas vãs, que não vai levar ele a nada, vai condená-lo no dia do juízo. Aí ele fala aqui, e por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Meu Deus, faz justiça, faz isso, faz aquilo. O cara trabalha 20, 30 anos na empresa, aí de repente o patrão fala a empresa e deixa as pessoas, chupando o dedo, como diz o ditado. Eu trabalhei numa empresa, irmão, uma empresa grande que faliu. Ainda bem que Deus me tirou antes. Depois de 2 anos que eu saí, a empresa faliu, tá? Mais de 300, 400 pessoas para receber o que essa empresa não tem mais. Quer dizer, levaram o dinheiro do suor das pessoas. Vão se ver com Deus, irmão. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como num dia da matança. Condenaste e maltrataste o justo, ele não vos resistiu. Deus está olhando, irmão, para os que maltratam, as pessoas que são justas, que estão retos. E nós estamos vendo isso no nosso país, só quem é cego. Mas essas pessoas, irmão, vão prestar conta diante de Deus. Não tem como elas escapar. É bem claro a Bíblia. O que a Bíblia condena, está condenado. O que ela diz, ela não volta atrás. Não tem contradição a Bíblia. Aí ele fala, sede, pois, irmãos, pacientes,
até na vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Então o agricultor, o lavrador, quando ele planta, ele espera em Deus, porque se ele não tivesse fé, ele nem plantaria. Muitas vezes ele perde quase tudo, mas pelo menos a semente Deus não deixa ele perder total. A semente ele vai ser garantida. Então Deus está falando aqui para nós crentes que crê na palavra dele, que a busca através de Jesus não é em vão, irmão. Você vai receber aquilo que está pedindo, aquilo que está buscando. Basta você buscar o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Olhar para a palavra, meditar na palavra de Deus, que esta é a única verdade. Esta é a única verdade. Ele fala na palavra dele: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que é que eu tenho que fazer? Entregar a minha vida para Jesus, confiar em Jesus e o mais ele fará, irmão. Tudo que você pedir, vem a cura, vem a prosperidade, vem a paz no lar. É só você crer e fazer o que a Bíblia manda. Buscar, orar. Sem oração você não consegue falar com Deus. Ele fala com você, mas você não ora. Como é que você vai falar com Deus? Ele quer ouvir sua oração, ele quer ouvir seu clamor, seu pranto. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, isso aqui foi escrito há 2000 anos, mas eles estavam confiantes, porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, irmão. 2000 anos é como se fosse 2 dias para o Senhor. Para nós é muito tempo, porque a nossa vida é curta, é um ponto ligeiro aqui na terra. Você ontem era criança, você se lembra quando era criança? Se lembra até das presepadas que você fazia. Mas hoje, você é adulto. Você não volta mais àquele tempo de criança. Então você tem que pensar como adulto. Tem que saber que só o Senhor é Deus e não há outro. Não tem outro Deus além de Jesus. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O julgamento é de Deus, irmão. Condenar é você julgar uma pessoa sem saber se realmente aquilo é verdade, como eu vejo crente julgando na internet. Você, para falar uma coisa de uma pessoa, você tem que confirmar aquilo, irmão. Não é estar julgando, porque o julgamento pertence ao Senhor, porque Ele é o justo juiz. Nós, coitados, nós não julgamos. Nós julgamos pelo que vemos, e às vezes nós julgamos pelo que ouvimos, mas não vamos atrás daquilo saber se é verdade. O jornalismo hoje está cheio de mentira, irmão. Pessoas que assistem às televisões aqui brasileiras vê que 99% do que eles falam é mentira. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhes deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, irmão. Jesus não vai te punir pela sua ignorância. Ele fala que nos tempos da sua ignorância, irmão, Ele não vai punir. Ele vai punir depois que você entende a palavra lhe foi revelada, e você insiste em viver contra a palavra, em não crer na palavra. Ele chama essas pessoas de ímpias. Por quê? Sabe que a palavra é verdade, mas não crê. Mas não é bem assim, mas não é bem assado. É que o Novo Testamento, é que o Velho, é que isso, é aquilo, uns querem viver pela lei. Quando a própria lei foi se encerrada em João, no profeta João, anunciando a vinda de Jesus ao mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é maior que eu. Ele me falou isso para o povo. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés. A lei se encerrou ali, irmão. O Velho Testamento está, para você ter uma ideia, falou aqui nos profetas, no livro de Jó, para você ir lá conferir o que aconteceu com Jó, para você ir lá conferir o que aconteceu com os profetas. Não é para você ficar olhando. Quando fala em profeta, você ir lá nos profetas. Mas hoje nós temos que viver pela fé. Não é olhando para a imagem, para a semelhança. É crendo no coração que Jesus morreu por nós. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E a bondade dele é o fator de nós não sermos consumidos, irmão. Na hora que você pede perdão a Deus, confessa seus pecados, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e começa a praticar a palavra. Jesus disse: tudo que você pedir no nome dele, Deus faria, porque Ele é o próprio Deus. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Dos seus pecados, Ele diz que já não se lembra mais. Muitas vezes você quer lembrar um pecado de infância, um pecado da sua mocidade. Deus não leva mais em consideração isso. Você já pediu perdão. Mas tem pastores aí que eu acho que é uma erva daninha no Evangelho. O Tiago fala aqui em confessar um ao outro, mas não é você confessar suas fraquezas, irmão. Confessar é quando você acusou uma pessoa. Você realmente, irmão, me perdoe. Isso é confessar. Não é você confessar seus pecados. Nossos pecados nós confessamos a Deus, que é o único que pode perdoar pecados, irmão. O único. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. O próprio Pai nosso diz isso. Então nossa palavra, Jesus exige de nós, crente, cristão, seja sim, sim, não, não. Por isso eu não posso estar a favor do mentiroso.
Ele pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, você não pode estar passando a mão na cabeça dele. Você tem que estar repreendendo, meu filho, a mentira é do diabo. E você, para ser filho de Deus, você não pode mentir. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você ficou de algum canto, não pôde, liga para a pessoa. Me desculpa que eu não pude ir. Não deixa a pessoa esperando lá. Mas os irmãos hoje, parece que essa palavra, né? Pastor, não cumpre. Pastores, irmãos, vão pagar o preço alto, porque eles têm a palavra. Obreiros, pregadores, levitas, as pessoas não cumprem palavra, irmão. Muitos deles dão calote, passa pelo lado de lá para não falar com o irmão que está devendo. Irmão, o sangue está clamando, ele está em pecado, porque ele deu a palavra e vive a mentira, não cumpriu a palavra, virou mentira, irmão. E quem mente é filho de quem? Do diabo. Mas eu estou dentro da igreja, está dentro da igreja, mas Deus disse que você é filho do diabo, é mentiroso. Ah, mas se eu falar isso, a pessoa vai se intrigar comigo. Ela se intriga, mas fala a verdade. Jesus exige nós sermos sinceros. E se eu não for? Vou entrar em condenação, irmão. Se a pessoa se intrigar comigo, o problema dela, eu pedi perdão para ela, ela não quis? Nem. Mas eu não vou ser condenado diante de Deus. Eu vou continuar orando por aquela pessoa. Não para que não entrais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Olha a pergunta, está alguém aflito? Se essa pessoa estiver aflita, irmão, do povo de Deus, o que é que ele tem que fazer? Está aqui na Bíblia, irmão. Ore. Não se desespere, ore. Coloque o joelhinho no chão. Mostre sua aflição diante de Deus. Não se desespere. Ore. A Bíblia está dizendo, está alguém entre vós aflito? Ore. Ah, eu posso pedir oração ao irmão? Pode, irmão. Muito pode a oração de um justo não ser feita. Mas o bom é que você ore, se apresente diante de Deus, mostre suas queixas. Deus está pronto para te ouvir. Ele diz que não está com o braço encolhido, nem com os ouvidos agravados, para que não possa te ouvir nem te atender. Aí ele fala, está alguém em vós, entre vós doente? Ô irmão, estou doente. Eu reconheço que meu corpo está doente, que minha mente está doente. Quer que ele diz, chame os presbíteros da igreja. Qualquer um, irmão? Não, uma pessoa que você vê que tem fé. Não é aquela pessoa que você vai contar que tem uma doença e diz, eu tenho também. Eu também estou aflito. Eu também tenho isso. Não, irmão. Tem doença no nosso corpo? Tem. Mas para que eu estar confessando doença? Eu tenho que estar confessando a cura. E quando ela vem? Eu dou um testemunho de vitória. Os médicos são importantes, importantíssimos, irmão. O próprio Jesus falou, os doentes procuram os médicos. Mas primeiro você tem que buscar na palavra. São os presbíteros da igreja, ou seja, os obreiros, pastores, pregadores. E orem sobre ele. O obreiro, o pastor, o pregador tem que orar. E fazer o quê? Ungindo com azeite.
Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Como eu orei há pouco pela irmã Maria. Tenho certeza que a oração fez efeito e vai continuar fazendo, porque eu não oro para a galinha criar dente, porque nunca ela vai criar. Porque Deus fez ela com bico, é para ela ter bico até um dia em papo nela. Nunca vá orar fora da Bíblia. Se ora muito por prosperidade. Não, a prosperidade vem, irmão, quando você começa a obedecer a palavra. A cura vem quando você começa a obedecer a palavra. É a obediência. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a palavra de Deus que tem que ser obedecida. Aí todas as coisas Jesus disse que orar. Você tem que compreender a palavra para orar sobre ela. Então Tiago está ensinando, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoado. Não é que o pastor, o pregador, o obreiro vai perdoar os pecados, mas na hora que Deus te cura, Ele já perdoa. Mas você é curado para quê? Só para ser curado? Não. Para você, a partir daí, você dá o testemunho de fé na igreja, na tua casa, na tua vizinha, para glorificar o nome do Senhor. Que ele fala, nisto meu Pai é glorificado. Confessai as vossas culpas uns aos outros. As vossas culpas, quando você falou mal de alguém, não é os seus pecados, as vossas culpas. Você é culpado, falou mal da pessoa, viu que falou errado, vai lá e peça desculpa. Mas é difícil, irmão, falar isso para a pessoa. O que é que ela vai entender? Você viu o versículo anterior que diz? Você tem que se humilhar para Deus te exaltar. Se você não se humilhar, Deus não te exalta. Não foi você que fez? Eu conto sempre o testemunho aqui. Enquanto eu era cristão, já tinha mais de um ano que eu era crente, e nada acontecia. O céu era de bronze para mim. Por quê? Porque ainda existia mentira na minha boca. Quando alguém me ligava cobrando, eu mandava meus filhos, que era pequenininho, vai lá, tem o telefone, diz que o pai não está. Eu estava mentindo, que eu estava. E eu era filho de Deus, estava na igreja. Mas eu era filho de Deus? Não, eu era filho de Deus, eu estava mentindo. Mas na medida que eu tirei a mentira, que um dia Deus me sacolejou numa igreja, eu vim numa pregação, e eu entendi que era comigo, eu deixei a mentira, irmão. Toda vez que o telefone tocava, eu ia atender. Pode deixar que é para mim. Eu estava cheio de dívida. O telefone só ligava para cobrar. Estava todo endividado. Cartão de crédito, tudo. Talvez isso esteja acontecendo com você. E se tiver, não minta. Assuma seus erros. Na medida que eu assumo meus erros, minha culpa, realmente, meu amigo, minha amiga, eu estou devendo. Eu não nego. Quando eu puder, Deus me der condições, eu começar a trabalhar, eu vou pagar. Mas vamos fazer uma coisa? Não vamos, porque eu não tenho condições de pagar agora. Eu estava falando a verdade. Mas vende isso, vende aquilo. Eu não vou vender nada, meu amigo, minha amiga. Era isso que eu falava. E Deus foi comigo, e fui.
E as dívidas foram caindo, e eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, comecei do menor para o maior. Enfim, paguei todas as dívidas. Como? Não sei. Milagre? Não se explica, se vive. Eu sei que as dívidas eram muito, era impagável para mim. Hoje, graças a Deus, como do bom e o melhor dessa terra, como diz lá em Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvires, comereis o bom e o melhor desta terra. Então, terminando aqui, confessai a vossa culpa uns aos outros, orai uns pelos outros, para que saireis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a chuva produziu seu fruto. A história é bonita, é só você ir lá em Reis, tem essa história do Elias, Eliseu. Aí você vê que ele era, o Elias, tinha as contradições dele, irmão. Chegou a chorar, pedir a morte, teve medo lá da rainha. Irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha como a salvação é importante. Jesus falou que todas as riquezas do mundo não pode comprar uma alma, porque a alma só pode ser comprada, foi comprada pelo sangue remido na cruz por Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém chega ao céu se não for através de Jesus. Eu não gosto de falar de religiões, eu não gosto de falar de pessoas que falam contra a palavra de Deus, ou falam diferente da palavra de Deus, mas cada um vai prestar conta, irmão. Aquele que ensina errado, irmão Paulo advertiu a igreja sobre isso. Disse que um dia que ele partisse, está lá nas cartas de Paulo, não sei se é aos Romanos, um dia que ele partisse, e ele partiu, é claro, viria, ou sairia de dentro da igreja, homens maus, pastores vestidos de lobos, não é nada de pastor, são lobos, prontos para devorar as ovelhinhas. Isso tem acontecido na religião. O nosso pastor é Jesus, está lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor da igreja está para te orientar, dentro da palavra de Deus. O que qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer padre te orientar fora da palavra, por isso que é importante você conferir a palavra, seja nessa Bíblia, seja na Bíblia católica, não naquela Bíblia das Testemunhas de Jeová, que aquilo é água contaminada. Aquilo é água contaminada. Quem estiver naquela Bíblia, misericórdia, está sendo ensinado errado. A Bíblia é essa aqui, ó. Ou então a Bíblia católica, é a mesma nossa. Se eles não seguem a Bíblia, problema de cada um. A palavra de Deus é essa.
Bíblia. A Bíblia é sagrada. Não a Bíblia na tradução das novas. Então, aquela Bíblia serve? Não serve. Nós temos que amar o Senhor, o sacrifício de Jesus. Fora isso, irmão, a Bíblia que nos reconhece o Espírito Passear com celestial maná, que é de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vencerá, mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus vencerá. Aleluia. Vocês receberam aí o cálice. Nesses dois cálices está o pão. Um está com o pão, o outro está com o suco de uva, que é o vinho. Nós vamos abençoar. Levante o pão. Na noite que o Senhor foi traído, Ele partiu o pão entre os seus discípulos e falou: este é o meu corpo, que foi moído, que foi sacrificado por vós. Anunciai até que eu venha. Então este ato é para nós sabermos que antes do sacrifício de Jesus, Ele compartilhou do corpo dele e do sangue, anunciando a morte dele, não para que os discípulos ficassem tristes, mas que se alegrassem, porque através da morte de Cristo, o mundo teria salvação, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós abençoamos o pão e falamos, meu Deus, que nós anunciamos a tua morte e o teu sacrifício até que o Senhor venha, Pai. Consagramos a ti este pão que agora não é mais pão, Pai. Coloca, meu Deus, uma unção especial neste pão, que agora é o teu corpo, Senhor. E quando essa pessoa participar, meu Deus, o corpo dela seja curado de qualquer enfermidade, o castigo dela, meu Deus, seja expurgado, Senhor, e todos os seus pecados perdoados. Em nome de Jesus, participem todos. Pode participar do pão, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, recanta lavachúria lavaia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado pela nova aliança, Senhor. Obrigado por ter morrido por mim naquela cruz, Pai. Obrigado por ter levado sobre si os meus pecados, as minhas doenças, as minhas enfermidades, os meus castigos, Pai. Eu sou grato a ti, Pai. Oh, recanta lavachúria lavaia. Oh, Deus poderoso. Ele também, depois de comer o pão, deu o cálice e falou assim para os discípulos: este é o cálice da nova aliança, a aliança que foi derramado o sangue na cruz por vós. Lembrai-vos da morte do Senhor até que Ele venha. Ele falou que não beberia mais esse cálice aqui na terra, mas um dia beberíamos com nós, lá no céu, com cada um de nós.
Oh meu Deus, nós reconhecemos, Pai, que o teu sangue derramado foi a única aliança que o Senhor fez conosco, a única, depois das outras alianças lá do Velho Testamento, Pai, uma aliança que nós podemos, meu Deus, através do teu nome chegar ao trono de Deus. Nós fomos transformados em sacerdote e reis, sacerdotisa e rainhas, meu Deus, para interceder, Pai, por cada um e pedir diante dos céus, Pai, tudo que nós precisarmos para a nossa vida, para a nossa casa e nossa família. Nós consagramos a Ti agora este vinho que não é mais vinho, Pai. Ele é o sangue do Senhor que tirou o pecado do mundo, meu Deus. E nós vamos, Pai, tomar todos juntos, meu Deus, anunciando a Tua morte até que o Senhor venha. Beba todos em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Ti. Ore canta labachúria da labaia. Oh, Deus poderoso, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, meu Deus, porque o Senhor santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti, Senhor, em nome de Jesus, desde hoje para todos sempre, meu Deus, nós cantaremos a glória e a vitória do Senhor. Em espírito, Cante, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Senhor, Te entregamos nosso viver. oh, aleluia, Rei dos Reis, oh, vá e glorificando, Senhor, oh, glória a Te Ti. entregamos Entregue teu caminho ao Senhor, nosso viver. confia nele e Ele tudo Pra fará. Te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos áudios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra Te adorar, ó Rei Dos reis, fale para Ele. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome dele. Glória a Deus.